Você abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, o verso 14, inicia assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém. Pai, coloca o Senhor a Tua palavra diante de Ti, e eu te peço, ministra-nos nessa noite. Seja o nosso mestre, seja o nosso ensinador, seja o nosso ajudador nessa noite, em nome de Jesus. Leva-nos mais além, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é uma oração de Paulo, a carta ao livro aos Efésios. Eu particularmente gosto pra caramba, assim, curto demais. Talvez é uma das minhas favoritas da carta de Paulo. A mais completa, a mais famosa é a de Romanos, mas eu gosto, cara, eu gosto de Efésios, eu gosto de Gálatas, eu gosto de algumas dessas cartas de Paulo mais, do que as outras, são algumas preferidas, a gente tem as suas preferências. E na carta de Éfeso, Paulo, ele faz duas orações. No capítulo 1 ele faz uma oração, e ele faz essa oração no capítulo 3. Por alguns momentos da minha vida, na verdade por alguns anos da minha vida, eu orava essas orações, ou orava uma, ou orava outra, e repetia essas orações constantemente diante de Deus. Algumas pessoas dizem, cara, mas a Bíblia diz que nós não devemos de ficar fazendo vãs repetições, então não deve ficar orando oração pronta. E talvez a gente tenha um certo problema, assim, com algumas orações de que nós vínhamos da época daqueles que estavam mais envolvidos no catolicismo, assim, que nós tínhamos e ficava passando as bolinhas ali, e o pessoal fica, não sei, não curto e tal. A gente tem um certo quê? A Bíblia fala o seguinte, ela não fala contra a repetição em si, ela fala contra a vã repetição. Quando você repete algo vão, repetir a palavra de Deus não é vão. Você falar da palavra de Deus não é vão. Você repeti-la constantemente, várias vezes, não é vão. Eu faço isso, na verdade, não só com algumas orações de Paulo, mas eu faço isso com alguns salmos. Em vários momentos da minha adoração, eu cito o salmo a Deus, eu leio o salmo para Deus, eu profetizo a palavra de Deus para o próprio Deus, lembrando a Deus da sua palavra. Não que ele tivesse esquecido, mas eu pego a sua palavra e digo, Senhor, essa é a tua palavra. E uma vez que eu a profetizo a Deus, eu me alimento dela, é dela que me nutre, é ela que me sustenta. Então eu tenho esse costume, eu faço isso várias vezes, e muitas das vezes nós não entendemos nem exatamente o que tudo aquilo que nós estamos falando significa, mas o nosso espírito está clamando diante do Espírito de Deus, e de repente algo que é espiritual começa a entrar para dentro da gente, e é mais ou menos disso que eu quero conversar com você hoje à noite. Porque nessa palavra de Paulo, a oração de Paulo, o desejo de Paulo para a igreja de Éfeso, é algo que eu desejo para a vida de vocês e que desejo também para a minha vida. Porque ele encerra a oração do capítulo 3, ele encerra dizendo o seguinte, lá no verso 19, no final do verso 19, quando ele diz, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, ele diz, para quê? Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Você já imaginou isso? Deus, ele é todo, ele é pleno, ele é soberano. Deus, ele é o grande eu sou, o El Shaddai. Não existe nada maior do que Deus. Ele é tudo em todos. Ele é a essência de todas as coisas. Nele tudo existe, tudo nasceu, tudo foi criado. Deus é isso que está aí. Ele controla todas as coisas. Ele é pleno em si mesmo. E Paulo ora e diz, eu oro para que nós sejamos cheios da plenitude de Deus. Já imaginou isso? Como nós, seres mortais, limitados, finitos, conseguiríamos ser cheios de algo que transcende a gente, de algo que é muito maior do que nós,
de algo que não cabe dentro de nós, mas nós sermos cheios desse Deus. Paulo não está dizendo que nós venhamos a nos tornar Deus, como alguns acham que podem, como alguns acham que se tornam, e como alguns, na verdade, assumem essa possibilidade, mesmo dentro do meio evangélico. Às vezes, pelo fato de Deus usar alguns com poder, com sinais, com maravilhas, lá no fundo eles se acham meio Deus, assim, eles acham que personificaram esse Deus. E infelizmente existem histórias de grandes evangelistas, principalmente na década de 50, e um deles me vem à mente na Argentina, que fez grandes sinais e maravilhas e morreu achando que ele era o próprio Jesus. Existe esse processo, não é disso que eu estou falando, não é disso que eu me refiro. Quando Paulo aqui, ele ora para que nós sejamos cheios da plenitude de Deus, ele está dizendo de que nós venhamos poder experimentar esse Deus na sua totalidade, na essência de quem Ele é, aonde nós venhamos a desaparecer e Deus é Deus em nós, a esse Deus que habita em nós, a esse Deus que está dentro de nós, Ele é cheio em nós, e nós transbordamos Deus, as pessoas nos encontram, eu já vou voltar nesse ponto, e elas se deparam com Deus, elas se encontram com Deus. E de novo, a minha oração é para que nós venhamos a nos tornar isso, e a minha oração é para que eu me torne isso. A minha oração, e me coloco hoje junto com vocês, clamando ao Senhor e dizendo: sim, Pai, eu quero ser cheio da Tua plenitude, eu quero poder viver isso, ainda que eu não entenda exatamente o que isso significa, porque Tu, na Tua essência, já é tudo. O que eu posso ter esse tudo, o que esse tudo aí vai fazer quando Ele de fato for tudo aqui, eu não sei, cara. Mas eu quero esse negócio, eu quero viver isso, eu quero poder experimentar isso. E Paulo, ele inicia a oração nos dando passos para nós chegarmos lá. A sua oração não é do acaso, as palavras que ele joga ao céu, elas não são aleatórias. Ele, na verdade, ele inicia uma oração trazendo uma construção e fazendo pelo menos 4 pedidos a Deus, para que o resultado final seja de que nós venhamos a ser cheios da sua plenitude, que nós venhamos a ser cheios de Deus. E ele inicia assim, no verso 14: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. O início da oração de Paulo, ele já demonstra a sua humildade de se prostrar diante de Deus de joelhos. A tradição judaica já tinha o judeu lá no templo, de pé, de mãos erguidas, na oração alta, com seus filactérios, as suas franjas, orando a Deus em voz alta. E lembra talvez daquele texto da parábola que nós lemos alguns dias atrás, quando Jesus fala do fariseu e do publicano, que ele está lá falando: Deus, graças a Deus que eu não sou que nem esse publicano, e ele fica se vangloriando das suas coisas boas, e o publicano de joelhos batendo no peito, dizendo: Pai, me perdoa, eu sou podre, eu estou mal. Esse era o costume do judeu. Paulo, nessa oração, mesmo sendo judeu, ele se prostra, ele reconhece a soberania de Deus, a grandeza de Deus, e ele diz: Pai, de joelhos, honrando a Ti, esse grande Deus que Tu é, eu clamo pela igreja. E eu não clamo por qualquer igreja, eu clamo pela igreja da qual toma o nome, da família de Deus, que toma o nome dessa família que existe tanto no céu quanto na terra. Paulo diz o seguinte, que esse Deus do céu, Ele pega o seu nome e Ele coloca em nós. Ele pega o seu nome e dá a nós, e nos chama de família. A palavra família, o radical nesse texto se chama pátria, de pai, de um gerador, de ter um genitor que gera todos. Esse é o contexto da família, onde nós somos todos irmãos porque temos um único pai, que é Deus. E ele inicia a sua oração dizendo: galera, nós somos uma família, nós somos irmãos, todos nós comungamos juntos, estamos juntos, nós somos uma família. E tem a galera lá do céu, tem aqueles que Deus já criou lá no céu, tem esses que Ele fez aqui na terra, mas todos esses são um com o Pai. Nós somos uma família. E como família a gente tem as nossas dificuldades, a gente tem os nossos perrengues assim, né? Toda família tem, não é? Nós quebramos o pau, a gente se perdoa, a gente briga de novo e se perdoa de novo, porque a gente é família, não tem como deixar de ser. Nós somos uma família, e quanto maior, mais problema tem, né? Mais dificuldade, mais briga, mais confusão. Faz parte.
é o conceito de onde nós estamos envolvidos, mas somos família e precisamos resolver. E no final, daquelas que são saudáveis, mesmo nas suas dificuldades, mesmo nos seus problemas, elas vão lutar umas pelas outras, elas vão se amar. Eu não lembro se eu já falei isso aqui ou não, eu sei que eu comentei esses dias com algumas pessoas, mas um dia eu estava escutando um pastor falar disso, e ele dizia assim, me lembrei dessa história agora, ele disse que Noé no barco botou os animais todos ali para dentro, e os animais ali no barco, e eles fazendo aquela caca toda, e começou a feder, e a feder, e a feder, e aquele monte de cocô ali, e a feder, e daqui a pouco um dos filhos disse para Noé, cara, não está dando mais, abre a janela aí, porque não está dando mais aqui, né, está feia a coisa aqui, nós vamos morrer sufocado aqui, né, não está dando. E aí abriram as janelas, abre, saíram correndo para abrir as janelas, veio aquele cheiro de podre, de animal morto do lado de fora, aquela podridão, animais, né, em estado já de decomposição, e começaram a gritar, fecha, aí fecharam todas as janelas, e aí ele diz, moral da história, meu irmão, se aqui dentro está difícil a coisa, imagina lá fora. Se aqui a gente tem que lidar com algumas confusões de caca da família, nós somos família. E por isso nós precisamos nos respeitar e nos amar. É por isso que não dá para ter fofoca, é por isso que não dá para ter traição, é por isso que não dá para ter apunhalada nas costas, é por isso que a gente precisa olhar no olho e se amar. Se tem dificuldade, a gente fala, se tenta se acertar. Nós somos família. Nós somos família. Nós vamos brigar, Nós vamos ter as nossas dificuldades, claro que vamos. Mas nós vamos sentar e vamos consertar. Porque o dia que eu falo de ti, eu não estou falando de ti, eu estou falando de nós. Eu estou falando de você e de mim. Eu estou falando de nós. Porque nós somos uma família. Então nós lutamos e nos protegemos. Eu falo isso com a minha liderança. Quando a gente ministra de liderança, eu falo, galera, nós somos uma equipe. É que nem pai e mãe com os filhos. E quem é pai e mãe aqui sabe o que eu estou falando. Quando os nossos filhos, e eles mexem, para vir contra. Eles vêm para ti e perguntam, pai, posso? Não. Eles vão, mãe, pode? Posso? Pode. E vão. E aí quando tu vai perguntar, mas o que foi? Tu disse que não. A mãe deixou. E aí dá aquele negócio, pô, mas como assim eu disse não? Ah, mas a mãe deixou. Mas eu não sabia que tu disse, eu disse não, sim, mas como é que tu disse sim? Tá, mas eu não sabia que tu disse não. E aí, então eles jogam a gente um contra o outro, eles são malvados. E nós comentamos, eu e a Miriam, logo no início, nós sentamos e dizemos, bom, é o seguinte, nós vamos nos proteger, nós vamos cuidar de nós. Então, quando ela, por exemplo, fala algo que eu não concordo, e que ela erra diante dos nossos filhos, eu seguro a onda, e eu não falo na frente dos filhos, porque se eu falar na frente dos filhos, eu tiro a autoridade dela. Então eu deixo ela fazer, depois eu chamo ela para o lado, e digo, Miriam, sabe o que? Eu acho que aquilo ali podia ser diferente. E a mesma coisa acontece do outro lado. Quando eu erro, falo alguma coisa que ela não concorda, ela fica quieta, ela não me distrata na frente das crianças, ou dos nossos filhos, que não são mais crianças, e me chama para o canto e diz, sabe aquilo que você falou? Eu acho que não pode ser assim, eu acho que não está legal, eu acho que você errou na forma, no jeito. Nós nos protegemos, porque nós somos família. Então isso é importante, é nós nos cuidarmos. E eu falo com a nossa liderança isso, como eu falava antes, cara, eu vou te proteger, eu vou cuidar de você, e se der qualquer problema eu vou te proteger, eu vou te cuidar. Depois nós entramos numa salinha e quebramos o pau, ali na salinha, mas fora nós vamos nos proteger, nós vamos nos cuidar, nós vamos nos amar, porque nós somos uma família. Nós não podemos estar atirando para tudo quanto é lado. Falava com um pastor esses dias, amigo meu, semana passada, estava viajando, e dizendo, cara, nós não podemos morrer de fogo amigo. Não. Nós não podemos sofrer com isso. Fogo amigo, não. A gente já apanha do cão, mano, é ou não é? O diabo já está atirando para tudo quanto é lado. Não vamos sofrer com fogo amigo, nós precisamos nos proteger. E Paulo começa a oração dizendo isso. Essa não é a minha ênfase, acabei dando mais ênfase do que eu queria nessa parte, mas Paulo inicia falando disso, de família, de nós somos uma família. E aí ele diz assim, bom, essa família, ele diz assim, no verso 15, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder
mediante o seu Espírito no homem interior. Ele diz: eu oro, sabe quê? Para que Deus, na sua glória, na glória que excede todo o entendimento, essa glória que vem de Deus, você seja fortalecido no seu homem interior. É ali que importa. Deus em Espírito, o Espírito Santo vai fortalecer você no seu homem interior. Não quero de novo repetir a minha pregação do Fazedores, mas nós vivemos num tempo onde o que é valorizado é o exterior. Nós vivemos um tempo onde o que realmente importa é a imagem, não é o que é, é o que parece ser. As pessoas não estão preocupadas com o que é, elas estão preocupadas com o que parece ser. Então você vai tirar foto, você cuida, como é que faz? Como puxa, vai tirar papa, encolhe a barriga e faz um monte de coisa, e não, aqui não ficou, e tira, e é essa que vai. Porque não importa o que é, importa o que parece ser. O que importa é o que as pessoas pensam de você, não necessariamente quem você é o que elas pensam de você. Então nós vemos hoje pessoas quebradas dando aconselhamento de finanças. Nós vemos hoje pessoas que não entendem nada de administração administrando, dando conselhos, dando consultoria, porque não é o que parece ser. É o quanto você se demonstra na rede social, é o quanto você aparenta ser na rede social, é o que importa, porque é isso que as pessoas querem comprar. Elas não querem comprar alguém derrotado, elas querem comprar alguém que se pareça bem, e aí então as pessoas se vendem assim. Desde sempre o Evangelho foi contra a cultura, e hoje talvez cada vez mais, porque quando Paulo ora, ele diz: cara, o teu exterior é uma consequência de uma transformação que acontece dentro do seu interior. Por isso que Deus quer agir dentro do teu homem interior. A glória que Deus quer mandar, Ele quer mandar para dentro do teu homem interior. É aqui dentro, é dentro da tua alma, é dentro das tuas emoções, é ali na essência de quem tu é, ali dentro. É ali que Deus vai trabalhando, e dali de dentro vem para fora. O Espírito Santo quer agir aí dentro, mano. É aí dentro. E para isso a gente precisa parar e ouvir, para isso a gente precisa estar atento ao que Ele tem para falar para você. Quando foi a última vez que você pôde identificar algo no seu coração que Deus disse: aqui dentro, tem um negocinho aqui que precisa sair, velho. Tem um negocinho aqui dentro que não está legal. Tem umas coisinhas que estão acontecendo aqui que são boas não. Acho melhor dar uma sacadinha. O que você acha? Quando foi a última vez que você ouviu o Espírito Santo, esse poder que habita dentro de você, acendendo uma luzinha dentro do seu coração e dizendo assim: isso aqui não está legal? E você parou e disse: opa. E você dobrou o seu joelho, bateu no peito, chorou o seu pecado e disse: Pai, me transforma, me faz a tua imagem, me faz a tua semelhança. Quando foi a última vez que você entrou noite adentro chorando o seu pecado? Se é que alguma vez você já fez isso? Quando foi a última vez que você teve esse encontro precioso com Jesus? E que Ele foi aqui dentro falando contigo, e de repente involuntariamente aquelas lágrimas começam a cair. Não estou dizendo que toda vez que a gente tem um encontro com Deus a gente tem que chorar, mas tem algumas coisas que o nosso corpo não aguenta, e nós vamos às lágrimas involuntariamente, e a gente começa a chorar, e a gente se depara com a miséria de quem somos, e com a grandeza de quem Ele é, e nós só nos resta a frustração da carne, que é chorar, e nós choramos, e dizemos: Pai, me transforma, me muda de dentro para fora. E aí vem a segunda oração, que ela é interessante. Se nós fôssemos lê-la numa ordem meio cartesiana, assim, meio de um cronos, de uma lógica meio sequencial, ela diz assim, no verso 17: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Olha que coisa doida. Primeiro ele ora e diz assim: eu oro para que Deus na sua glória te transforme, o seu Espírito transforme o teu homem interior, para que Cristo habite no seu coração. Não tinha que ser o contrário? Não tinha que primeiro Cristo habitar no meu coração, para depois o Espírito Santo me encher com a sua glória, habitar o meu coração? Não tinha que ser assim? Primeiro você recebe a Jesus, e depois eu vou ser cheio do Espírito Santo, não é assim? Primeiro Cristo habita em mim, para depois eu receber os outros benefícios que vêm. Na verdade, o contexto aqui não é desse pensamento cartesiano, como eu falava. A lógica aqui ela é mais abstrata.
ela transcende esse negócio. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: o dia que nós recebemos a Jesus, nós recebemos o seu Espírito. O dia que Cristo habita dentro de nós, nós recebemos ao seu Espírito, e esse Espírito transforma a vida da gente. Então a oração dele é que, uma vez que o Espírito Santo habita dentro de mim, e ele então derrama da sua glória no meu homem interior, ele ora para que Cristo habite em vós, pela fé. O que ele está querendo dizer é o seguinte: que a imagem de Cristo, a realidade de Cristo, seja cada vez mais viva dentro de você. Que quando as pessoas olharem para você, elas digam: dentro desse cara habita Jesus. Porque ele é parecido com Jesus, ele se assemelha com Jesus, porque houve um processo de transformação, e ele realmente, cara, não tem como esse cara, que essa é a resposta que os sacerdotes, os fariseus da época, os religiosos, começaram a tentar entender, quando Paulo se levanta com poder, com glória, com sinais, com maravilhas, e aí começam a discutir: mas cara, não pode, não pode. Pedro, falei Paulo, Pedro, é Pedro, falei Paulo, é Pedro, desculpa, foi Pedro. Quando Pedro começa com sinais, com maravilhas, e eles começam: cara, não pode, esses caras são iletrados, incultos. Não pode esses caras estar falando o que eles estão falando, não pode esses caras estar fazendo o que eles estão fazendo. E a Bíblia diz que aqueles homens chegaram a uma conclusão: a única resposta é: eles só podem ter estado com Jesus. Porque alguém que está com Cristo, alguém que tem um encontro com Cristo, alguém que se encontra com Ele, cara, é diferente. Não pode ser a mesma pessoa, não tem como ser a mesma pessoa. É que às vezes nós acreditamos que o fato da salvação, me entenda, eu não estou querendo aqui apontar nada, mas essa é uma preocupação que eu tenho realmente. Às vezes a gente acredita que nós somos cristãos e evangélicos porque um dia um evangelista disse: você quer receber a Jesus, levante a sua mão. E nós levantamos a nossa mão e recebemos a Jesus, e ele diz: então a partir de hoje você é salvo. E nós ficamos: que legal. E aí ele diz: o seu nome foi escrito no livro da vida. Que massa. E aí a gente bota atrás da Bíblia, escreve atrás da Bíblia assim: no dia tal foi o dia que Jesus entrou na minha vida, e eu então fui salvo. Aleluia, glória a Deus. E aí então é o seguinte, meu irmão, não perca esse papel, porque você vai ser pedido esse papel na entrada do céu. Tipo, está aqui. Meu irmão, não é esse papel que vai lhe levar ao céu, nem o certificado de batismo que você recebeu na igreja, nem a sua carteirinha de membro. O que vai de fato fazer com que você tenha acesso ao reino, Jesus disse, é o nascer de novo, é uma experiência com Cristo. Como é que a gente explica isso? Cara, não tem como explicar esse negócio, porque Nicodemos queria entender isso, e ele questiona Jesus, e ele diz: Jesus, mestre, como? O que eu faço para herdar o reino dos céus? E aí Jesus diz: cara, você precisa nascer de novo. Aí ele tenta racionalizar isso, ele tenta entender de novo, dentro de um plano cartesiano, ele tenta entender: então eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo. Eu digo: não, cara, você tem que nascer da água e do Espírito. E aí complicou mais a vida dele, porque ele traz a esse lugar abstrato de uma experiência que você tem, e que você sabe que teve, e que tem dificuldade de expressá-la em palavras, mas você sabe que teve. Algo aconteceu aqui dentro, eu não sei dizer exatamente como é que é, mas alguma coisa aconteceu aqui dentro, cara. E eu olho para o mundo, e o mundo é colorido, as coisas são diferentes. Eu tive uma experiência com Jesus. Você pode ter nascido dentro da igreja, você precisa ter uma experiência com Jesus. E nesse processo de ter uma experiência com Jesus, você começa a ser transformado pelo seu Espírito, no seu homem interior. E Cristo, Paulo ora e diz: e que Cristo habite nos seus corações pela fé, que nós estejamos sendo cheios de Cristo cada vez mais. E ele segue no verso 17 ainda: estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Paulo, nessa oração, ele ora e inicia dizendo assim, ele ora, e essa é a terceira parte da oração, ele ora para que nós estejamos
arraigados e fundamentados, alicerçados em amor. São duas metáforas que ele usa a metáfora da árvore e usa a metáfora do edifício. Duas metáforas que são muito usadas na Bíblia. Somos comparados a árvores, somos como árvores plantadas, né? Somos como árvores plantadas junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Somos edifício, templo do Espírito Santo, para a habitação de Deus em Espírito. São duas metáforas muito usadas para nos descrever como igreja. Paulo, ele diz, independente de qual sejam as duas, que a base de tudo isso seja o amor. Nós, como árvore, temos muitas raízes, mas toda árvore tem uma raiz principal, que é aquela que dá força. Quando nós arrancamos, tem as raízes menores, e quem já teve esse trabalho, não sou agricultor, nem jardineiro, nem nada, mas às vezes a gente dá umas indiadas dessa. Mas tem uma árvore, uma raiz mais grossa, e nesse processo da raiz mais grossa é a raiz principal da árvore, é aquilo que sustenta. Paulo diz, cara, nós vamos ter muitas raízes, mas a raiz principal da sua vida tem que ser o amor, que sejamos arraigados em amor. Talvez você já encontrou pessoas que a raiz principal dele é uma raiz de amargura, por exemplo, e que depois de 15 minutos conversando com essa pessoa, você tem vontade de se suicidar. Você sai dali mal, porque ela destila amargura, ela te contamina. Você pode ter saído com o seu dia cheio de alegria, cheio de paz, e 15 minutos sentando, ouvindo ela, parece que ela sugou aquilo tudo de você, assim, e você sai dali mal, porque a raiz da vida dela não é o amor. A raiz que comanda a vida dela é a amargura. Tem pessoas que são conduzidas pelo medo, pela uma raiz de medo, de insegurança, de vingança. Quantas pessoas vivem um único objetivo, de buscar vingança? E nesse processo de nós estarmos arraigados, enraizados em outra raiz que não seja essa do amor, a vida que nós vivemos dessa árvore para cima, ela dá fruto. E nós vamos ter fruto de amargura, nós vamos ter fruto de medo, nós vamos ter fruto de intriga, de briga, nós vamos ter fruto de orgulho, de soberba, nós vamos ter vários frutos. E muitas das vezes na igreja a gente passou uma vida inteira ouvindo mensagens, diz, para de fazer isso, para de fazer aquilo, para de fazer aquele outro, para de fazer aquele outro, e as pessoas vão lá e arrancam fruto. Tem o fruto da mentira e ela arranca, e ela não posso mais mentir, e arranca o fruto da mentira. 3 meses depois aparece mentira de novo, porque não adianta arrancar o fruto se nós não arrancarmos a raiz. E aí Paulo, ele ora e diz, sabe qual é o meu desejo para vocês, igreja de Éfeso? É que a principal raiz da vida de vocês seja o amor. Porque no final da vida, lá embaixo dessa oração, eu quero que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus, que nós venhamos a ser cheios desse Deus todo-poderoso, e esse Deus é amor. Esse Deus, ele é na sua essência amor. Então nós precisamos aprender isso. O problema é que nós aprendemos na absorção. Nós temos uma genética de que nós herdamos geneticamente, seja as nossas características físicas, seja as nossas características emocionais. E o resto nós aprendemos no contato com o outro. E talvez na sua história, a sua história de vida, você se enraizou em um monte de outra coisa para poder sobreviver. Senão você não teria chegado até aqui. Então hoje você é um sobrevivente. Você chegou aqui com muita luta, mas a raiz principal não foi o amor. Você não conseguiu ser nutrido com o amor. E hoje você se esforça um monte. Você se esforça pra caramba para poder expressar amor, para poder amar pessoas, para amar seus filhos. E tem situações que você não quer ir por esse caminho, porque você acredita que se não for durão, se você não for, e quando eu me refiro a amor, não estou me referindo a ser meloso, eu estou me referindo à essência de quem Deus é. Se eu não for distante, se eu for vulnerável, eu estou num caminho perigoso, então eu não posso entrar por esse caminho. E aí os nossos frutos na vida são distintos.
Paulo, quando fala na oração, dizendo: Pai, que esse edifício, que talvez vão ter muitos andares, a base dele, o fundamento, tem que ser o amor. Porque se não for o amor, o que vai ser construído daí para cima pode não ser saudável. Ainda que seja um edifício para a edificação de Deus em espírito, o fundamento tem que ser o amor. Porque nós temos um objetivo nesse negócio: que nós sejamos cheios da plenitude de Deus. O que isso realmente significa? Cara, sei lá, velho. Porque é um negócio muito grande, de um Deus todo-poderoso, que deseja ser pleno dentro de mim. Como isso vai se parecer, eu não tenho ideia, cara, mas eu quero esse negócio. Eu quero viver esse negócio. E aí Paulo, ele continua orando, e olha que engraçado, cara, o que ele ora. Ele diz assim: no verso 18: a fim de poderdes compreender com todos os santos. Ele ora: eu quero que você compreenda com todos os santos, comprimento, altura, profundidade, largura, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Olha que coisa doida. Ele ora algo mais ou menos assim: eu oro para que você compreenda algo que excede a sua compreensão. Como é que eu posso compreender algo que excede a minha capacidade de entender aquilo? É eu tentando compreender algo que é muito maior do que o meu cérebro, a minha capacidade de processar aquela informação. Mas ele ora, ele diz, e numa outra versão, ele diz que você compreenda perfeitamente o amor de Deus, essa largura, altura, profundidade, comprimento. Como isso funciona? O que Paulo está querendo dizer com isso? Como é que eu posso compreender algo que excede a minha capacidade de compreensão? Quando Paulo aqui ele fala disso, talvez você já deve ter tido essa experiência quando a gente fala, por exemplo, de paz. A Bíblia também fala de uma paz que excede o entendimento, e talvez alguns de vocês já tiveram esse tipo de experiência, que está caindo o mundo ao seu redor, está um furacão, terremoto, está tudo acontecendo ao seu redor, você não tem resposta para nada, mas aqui dentro tem uma paz. Às vezes você pergunta: cara, como é que pode? Não sei. Tá, mas como é que vai ser? Também não sei. E onde é que nós vamos? Não sei. E nós vamos dormir aonde? Não sei. Mas a gente vai comer amanhã o quê? Não sei. Mas aqui dentro a gente tem uma paz, porque a gente sabe que está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. É algo que excede a nossa compreensão, excede a nossa capacidade. Nem a gente entende essa paz. A gente está ali tipo de bom, o mundo caindo ao nosso redor, e a gente ali tipo... estou feliz da vida. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui nesse texto. Só agora em relação ao amor. Quando ele diz que nós possamos compreender, o contexto de compreender é tomar por posse. É isso que ele está falando. Ele não é uma compreensão intelectual, racional, onde eu vou tentar de novo entender dentro de uma linha mais lógica. Não é disso que Paulo está falando. O contexto dessa compreensão, ele diz, é a absorção. É você fazer com que aquilo seja parte de você. Eu falava ainda hoje de manhã, eu sempre quis tocar violão. Desde que eu me converti, eu digo: cara, que massa esse negócio de tocar violão aí. E eu vou querer tocar violão. Aí arrumei um professor de violão para mim, que era o meu líder de jovens na época. Até esses dias eu encontrei ele, esse meu líder de jovens. O Tim estava por aqui ainda. Aí eu falei para o Tim: hoje não vou, depois do almoço não vou estar com vocês, porque eu vou lá ver o meu líder de jovens, né, o meu ex-líder de jovens, e o meu primeiro professor de violão. Aí a primeira coisa que o Tim falou foi: nossa, mas ele está vivo ainda? Eu digo: pô, sacanagem, não é? Pô, o cara tem só 10 anos mais do que eu, mas enfim. E a segunda coisa que ele me falou foi: mas não era um bom professor ele, né? Enfim, não saí muito emocionado também daquele encontro com o Tim. Mas eu tentei, cara, tentei mesmo tocar violão. Eu consegui tocar, acho que umas 2 músicas. Eu lembro um dia, me pediram para tocar, fui dar uma palestra numa escola e pediram para tocar, eu só sabia tocar, celebrar e quis celebrar, sabe?
Então aquilo que ele me ensinou lá, eu toquei. Celebrar aqui, nossa, que massa, galera, mais um. Toquei de novo. Celebrar aqui, celebrar. Enfim, mas eu nunca consegui tocar direito esse negócio, cara. Porque para mim eu tinha um probleminha, até hoje eu tenho, que é o seguinte: ou eu uso essa mão, ou eu uso essa mão. Então quando eu faço uma nota aqui, eu paro com essa. E aí eu fiz a nota aqui, eu toco nessa. Aí na hora de trocar, eu paro com essa e troco, né? E aí já foi, cara, já deu, já perdi ritmo, já foi, não deu muito certo. E o meu sonho, cara, era tocar que nem aqueles caras que tocam assim, né? Tipo... E aí bota a guitarra para trás. Na verdade eu tenho raiva desses caras, entendeu? Eu tenho nojo de gente que faz isso, né? Que ele toca assim sem olhar, cara. Ele pega aquilo e toca e tal, e fica lá, e vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, e tá te olhando, e conversando contigo, e tal. E como é que ele faz isso? É que na verdade, cara, de tanto ensaiar, de tanto a parte que alguns têm talento natural para isso, né? Mas a parte de tanto ensaiar, de tanto estar em cima, cara, a mão já cai no lugar certo, assim. O cérebro, ele já assimila esse processo todo, que a mão já cai no lugar certo, o troço é automático, assim. Ele não precisa pensar, ele não pensa que nem eu, para, bota, pensa, gira, não, cara, o violão, ele quase que incorporou ele, entendeu? O violão faz parte do corpo dele, ele senta e encaixa. Não é assim, não. Ele encaixa, seja violão, seja guitarra, ele encaixa, cara. Aquilo é parte, ele dorme daquele jeito, ele dorme abraçado na guitarra, assim. Porque incorporou, aquilo é dele, é do instrumento, seja gaita, o que for. Tu olha os caras, cara, o cara dorme com aquilo. Porque é dele, aquilo que era um objeto estranho, de repente incorpora dentro dele, ele vive aquilo, ele se sente em casa, ele se sente bem com aquilo. Talvez mal comparado, mas é isso que Paulo está dizendo. Tem uma coisa que era fora de nós, que não era uma realidade nossa, que era o amor. Que não era uma coisa que nós compreendíamos. Ela transcende a nossa capacidade de compreensão. Ela transcende a nossa capacidade de fato de viver isso. O amor não é uma coisa que nós nascemos sabendo, porque ninguém de nós aqui foi amado incondicionalmente. Ninguém de nós aqui foi amado com um amor perfeito. Todos nós que estamos sentados aqui, a galera da internet, tem alguma dificuldade de viver a plenitude do amor. Porque nós não sabemos isso. Nós temos um déficit disso. E por isso Paulo, ele ora aos Efésios, ele diz: cara, me ponho de joelhos diante do Pai, do qual toma toda a família no céu e na terra. Nós somos um corpo, nós somos uma família, mas a minha oração é que o Espírito Santo venha com o seu poder e glória, entre em você, te transforme, e você se torne a imagem e semelhança de Cristo, que Cristo resplandeça em você, para que você entenda um negócio: que nós nascemos para amar. Que nós nascemos para estarmos arraigados, enraizados, alicerçados em amor. E esse amor, Paulo ele não encerra exatamente o texto dizendo o que ele se refere à largura, à altura, à profundidade. Alguns teólogos dizem que ele é o Evangelho, que ele está falando. Pode ser o Evangelho, mas o Evangelho é o amor de Deus. É Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. É esse evangelho da graça, de um favor imerecido, que Deus nos ama e nos chama, estando nós mortos, os nossos delitos e pecados, Ele vem ao nosso encontro. É disso que nós falamos, de um Deus que nos ama, estando nós de costas para Ele, rebelados para Ele, Ele vem ao nosso encontro e nos chama pelo nosso nome. Paulo olha e diz: cara, como eu gostaria que vocês compreendessem isso, que vocês entendessem esse negócio, algo que é difícil de racionalizar. Você não vai conseguir compreender racionalizando, você vai ter que experimentar, você vai ter que viver isso vai fazer parte de você. E aí pessoas vão olhar para você e vão dizer: mas como é que pode aquele cara com aquela história, com aquela vida, com aquele histórico de vida, consegue ser quem ele é hoje? Qual é a resposta? Jesus, velho. É só Jesus. É um Deus que nos amou, que nos transforma. Como é que Ele pode ser tão doce? Como é que Ele pode, com uma história desse, ser um cara tão meigo? Jesus. Jesus, Ele vem dentro da gente e Ele nos transforma. E Ele nos transforma para que nós, de fato, no final Ele encerra, para que sejamos
cheios da plenitude de Deus. Desse Deus que é amor, cara. Desse Deus que nos ama. Nós somos a família de Deus. A família, escute, a qual toma Deus o nome. Deus nos deu o seu nome. Que responsabilidade temos nós de representarmos essa família na terra? Que responsabilidade temos nós na nossa relação com o nosso cônjuge, de amar o nosso cônjuge, de amar os nossos filhos, de amar os nossos pais, de amar o outro? Que responsabilidade temos nós de estarmos arraigados em amor, para que na minha relação com o outro, o que emana de mim não seja ódio, o que emana de mim não seja ira, o que emana de mim não seja confusão, não seja rebeldia, não seja vingança, mas que seja amor. Nós vamos ficar tristes, nós vamos sentir medo, nós vamos ficar bravos, nós vamos ter vontade de vingar, nós vamos ter um bocado de tudo isso vai aparecer na cabeça da gente. Mas quando a raiz principal é o amor, tudo isso é filtrado por ela. O problema é quando a raiz principal, o fundamento, não é o amor. E aí que Paulo ele chama e diz, cara, precisamos ter uma experiência com esse amor, que transcende o nosso entendimento, mas que possamos compreender ele. Como fazemos? Experimentando ele, sendo cheios de Deus, se permitindo ser ministrado pelo Deus que habita em mim em espírito, que me faz semelhante a Cristo, que faz que Cristo realmente habite dentro de mim, e esse Cristo que habita dentro de mim, ele se exala, ele sai de mim em amor, em favor do outro, se debruça em favor do outro. De novo, seja esse outro Deus, seja esse outro próximo, cônjuge, filhos, amigos, colegas, meu irmão da igreja, seja quem for, ou seja eu mesmo, como diz o mandamento de Jesus, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Nessa relação, fundamentados e arraigados em amor. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Eu poderia talvez, sei lá, nós encerrarmos esse tempo de algumas formas, mas eu gostaria de encerrar de uma forma, de nós juntos estarmos orando, e nós estarmos buscando uma coisa, pedindo ao Espírito Santo que fale conosco, e nos mostre qual é a raiz principal da nossa vida. Qual está sendo a sua raiz principal na sua vida? O que tem conduzido a tua vida? Como é que eu sei qual é a raiz principal da minha vida? Pelos teus frutos. Preste atenção aqui comigo. Como é que eu sei identificar qual é a raiz da minha vida? Que fruto que tem saído na tua história? Que fruto que tem saído na tua vida? Como tem sido a sua relação com as outras pessoas? Como tem sido a sua relação com o seu cônjuge, com os seus filhos? Como tem sido a sua relação com o seu pai? Como tem sido a sua relação com as outras pessoas? Qual é o fruto que tem dado da raiz aonde você está arraigado, enraizado? Isso pode dar a você um norte de qual é a principal raiz da sua vida, de qual é a principal fonte que te alimenta, que dá vida para você. Vou encorajar você a orar ao Senhor, a pedir ao Espírito Santo. E ore, é simples, mas ore assim: Espírito Santo, fala comigo, traz à minha mente e me mostra qual é a raiz que está conduzindo a minha vida. E se porventura você não conseguir identificar, sei lá, por alguma razão você não conseguir identificar, ore a Deus e diga então: Senhor, me ajuda a estar arraigado e alicerçado em amor, me ajuda a firmar os teus pés em amor. E se eu puder fazer mais um pedido, talvez essa seja uma boa oração, caso você tenha dificuldades de identificar qual é a sua raiz. Ela é uma boa oração sempre, mas se talvez você está tendo dificuldades de identificar, ore a oração de Paulo.
ore ela em casa. Acorde de manhã ou quando for dormir, ore a oração de Paulo. E diga: Pai, eu oro pela minha vida, do qual tomo o teu nome. E oro, Senhor, para que, pela tua glória, pelo poder da tua glória, conceda que eu seja cheio pelo teu Espírito no meu homem interior, e que Cristo habite no meu coração pela fé, e que eu esteja arraigado e fundamentado em amor, e que eu possa compreender perfeitamente o comprimento, a altura, a largura e a profundidade, e conhecer o amor que excede o entendimento, para que eu seja cheio da plenitude de Deus. Essa é uma boa oração para você fazer ao Pai. Ore ao Senhor, comece a orar, comece a se encontrar com o Papai e comece a orar a Ele, em nome de Jesus. Papai, eu oro nessa noite e coloco o Senhor, cada um de nós, as nossas vidas, essa família, a família CTF, e de cada um desses, Senhor, que conosco tem estado. Eu oro, Senhor, para que, segundo a riqueza da Tua glória, nos conceda que sejamos fortalecidos com poder, mediante o Teu Espírito no nosso homem interior, e assim habite Cristo no nosso coração pela fé, estando no Senhor arraigados e alicerçados em amor, a fim de podermos compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede o entendimento, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Pai, eu oro, Senhor, pois Tu, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que opera em nós, a Ti seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, para todas as gerações, para todos sempre. Senhor, transforma as nossas vidas. Senhor, que raízes que precisam ser arrancadas, que não vêm de Ti, Papai, arranca nessa noite em nome de Jesus. Senhor, toda raiz de amargura, toda raiz, Senhor, de ira, toda raiz, Senhor, de medo, de insegurança, Papai, sejam arrancadas nessa noite em nome de Jesus. E, Senhor, que o Teu amor venha e inunde os Teus filhos. Que o Teu amor venha, Senhor, e inunde os Teus filhos. Senhor, que o Teu amor seja a raiz principal na vida de cada um deles. Senhor, que possamos exalar o Teu amor, que esse Cristo que habita em nós, Senhor, exale de nós e impacte as pessoas que ao redor de nós estão. Senhor, eu abençoo a Tua igreja. Eu abençoo, Senhor, os Teus filhos nessa noite. Que sejamos cheios de Ti, Papai. Que sejamos cheios de Ti, Papai. Fala conosco. Espírito Santo, Te revela a cada um de nós. Te revela a cada um de nós. Que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Que possamos, Senhor, estar sensíveis à voz do Teu Espírito, para sermos transformados por Ti, envoltos pelo Teu amor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.